Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste sábado, dia 7 de dezembro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, hoje lendo João capítulo 16. Então já abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da Palavra de Deus que diz: Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Últimas horas da vida de Jesus. E ele está preparando os seus discípulos para a sua própria morte. O que eu gosto de João capítulos, a partir do capítulo 14, é que aquele que vai morrer, isso para mim é algo maravilhoso. Aquele que vai morrer está confortando, animando, fortalecendo aqueles que vão ficar vivos. É o nosso Senhor Jesus Cristo, exercendo seu máximo amor pelos seus apóstolos. E aqui ele começa dizendo isso. Eu estou dizendo isso para vocês não tropeçarem, para vocês não caírem na fé. Verso 2. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Jesus está falando que eles iriam sofrer perseguições. Em 2000 anos, mais de 2000 anos de história do cristianismo, o cristianismo tem sido mais perseguido do que tolerado. Aqui no Brasil nós temos vivido tempos de tolerância ao cristianismo. Lá nos primórdios, quando a fé cristã evangélica chegou ao Brasil, os primeiros missionários foram bastante perseguidos aqui no Brasil. Tivemos depois um certo tempo de aceitação, mas percebe-se que o autêntico evangelho de Cristo tem sofrido uma crescente oposição no Brasil, especialmente com essa agenda woke que está aí, que não pode mais denunciar certos pecados, porque nem pode chamar de pecado. Então, há uma tendência a nível mundial, inclusive no Brasil, de oposição à fé cristã. E, inclusive, este é um sinal da volta de Cristo. Há uma perseguição, uma oposição ao evangelho a nível mundial. E há uma tendência a isso no mundo. Então Jesus diz, versículo 3, farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. É por isso que as pessoas perseguem ou se opõem à fé. Não conhece Deus e não conhece Cristo. Estou dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. Então Jesus está se despedindo dos apóstolos. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Eles estão tristes. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. A palavra conselheiro aqui nesta Bíblia é a tradução de uma palavra grega, paráclito, que significa conselheiro, ajudador, advogado, aquele que vai ao lado. Ele está falando do Espírito Santo, que é aquele que conduz a igreja hoje, na ausência física do Senhor Jesus. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo aqui são as pessoas não convertidas. Primeiro ministério do Espírito Santo na vida de um não convertido é convencê-lo dessas três coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Voltando ao verso 9, o pecado
é um estudo que eu faço. O pecado deve ser distinto dos pecados, apesar de que o pecado gera os pecados. E o pecado é não crer em Jesus. Todos os outros pecados são oriundos disso. Ou seja, o fato das pessoas não crerem em Jesus leva-os aos outros pecados. A pessoa mente porque não crê em Jesus, a pessoa rouba porque não crê em Jesus. Aí você diz, não, mas há pessoas que creem em Jesus e que também mentem. Depende do nível de fé. Quanto mais comprometidos com Jesus, mais distante vamos ficando do pecado. É claro que enquanto estivermos nesse mundo, somos suscetíveis ao pecado. Mas quanto mais comprometidos com Jesus, mais resistentes ao pecado nos tornamos. Versículo 10 que já lemos, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe deste mundo é o diabo, ele já está condenado. Jesus o considerava já condenado, apesar de que a derrota completa seria a morte de Cristo na cruz, sem nenhum pecado. Versículo 12, tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Jesus estava dizendo, olha, isso é interessante, coisas que eu tenho para vocês, mas ainda não está na hora, que vocês ainda não dão conta de ouvir, não estão preparados para isso. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Esta é uma obra do Espírito Santo para o cristão. Ele nos guia à verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo vai nos abrindo os olhos para o futuro. 14. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo recebe de Cristo e compartilha conosco, dá-nos entendimento. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ele receberá do Pai, Deus, aquilo que Deus designou para Cristo e para os que são de Cristo. E é o Espírito Santo quem faz isso. Verso 16, mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Né? Ele seria morto e depois ressuscitado. Verso 17, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão e um pouco mais e me verão de novo. E porque vou para o Pai. E aí, apesar de estar no contexto de que um pouco mais não me verão, ou seja, vou ser morto e sepultado. Daqui a pouco me verão de novo, vou ressuscitar. Também poderia implicar, porque ele fala, vou para o Pai, Jesus estava também falando de que daqui a pouco vocês não me verão mais, eu vou para o Pai. E depois vocês me verão, eu volto do Pai para buscar vocês. Versículo 18. E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão de novo? Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Primeiro com a morte de Cristo. Os discípulos iriam chorar, mas o mundo iria se alegrar. Vocês, e aí o mundo são as pessoas que iriam matar Jesus. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, que seria a ressurreição. Mas no contexto de perseguição e oposição, no mundo em geral também tem esse significado. No mundo nós nos entristecemos com o pecado e com as oposições e perseguições, enquanto o mundo se alegra com o pecado. Verso 21, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Está comparando a mulher que sente dores antes do parto, mas depois do parto fica alegre com o bebê. Assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez.
E vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Ele diz, quando vocês se alegrarem, a alegria de vocês vai ser para sempre. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Olha a promessa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Jesus quer que nós tenhamos alegria nele, a alegria completa nele. E a alegria que não depende das circunstâncias. Podemos nos alegrar em Cristo até quando as circunstâncias não tiverem muito motivo para alegria. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Então Jesus está se referindo talvez aos 40 dias que ele passou com os seus apóstolos após a sua ressurreição, lhes dando mais instruções, né? Ou então na sua volta, quando tudo ficará esclarecido, o que nós não compreendemos nessa vida, nós vamos compreender definitivamente. Aí ele continua, verso 26, naquele dia vocês pedirão em meu nome, não digo que eu pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu não precisaria nem pedir, porque o Pai ama vocês. Ele quer que nós creiamos que Deus nos ama e que tem prazer em nos atender. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Está falando do seu retorno para Deus. Engraçado, Jesus ia enfrentar a cruz. E Hebreus 12:2 diz isso. E ele enfrentou a cruz especialmente porque ele sabia o que vinha depois. Então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Os discípulos estavam começando a entender mais alguma coisa e achando que já entendiam muito, apesar de que muita coisa só iriam compreender após a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Verso 31, respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Jesus está dizendo, vocês ainda vão fraquejar, vão me abandonar. Aí ele diz, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Jesus tinha uma consciência da presença de Deus tão profunda que ele não se sentiria sozinho, nem com o abandono dos seus melhores amigos. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está falando de termos, como seus discípulos, termos a sua paz. Termos a paz de Cristo em nossos corações, que é a paz do Espírito Santo. É o terceiro fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22. No outro lugar ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz que não depende das circunstâncias, o cristão tem isso. E eu lamento que muitos cristãos não tenham aprendido a experimentar esta paz, ou não tenham exercido a fé suficiente para vivenciar esta paz de Cristo. O que tem de cristão aí vivendo vidas perturbadas, infelizes, não experimentando a vida abundante que Cristo veio trazer, isso é complicado. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se você gostou desta palavra, deixa um like. Compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais para alcançar mais pessoas. Comente o que você achou desta leitura, concordando ou discordando de mim. Inclusive, se discorda de alguma coisa e não gostou, deixa um dislike no vídeo, não tem problema. Se gostou e não está inscrito no canal, está convidado a se inscrever e acompanhar diariamente a leitura de um capítulo da Bíblia, até lermos a Bíblia toda, se Deus assim o permitir. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado a Deus pelo lar, pela família, pela noite de paz, pelo descanso tranquilo e pelo acordar com saúde.
Obrigado por esse meio de comunicação e por poder começar esse novo dia aqui meditando na palavra, alimentando nosso espírito, compartilhando uns com os outros e orando uns pelos outros, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. Que a bênção do Senhor esteja, ó Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, preservando a saúde de quem está saudável, dando saúde, restaurando a saúde de quem está doente. Sejam doenças do espírito, da alma, do corpo, opera poderosamente a favor do seu povo. Faça milagres a favor dos enfermos em geral, em favor dos enfermos que estão enfermos no corpo, ó Deus. Se vai usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, as internações, seja feita a sua vontade, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares, nossas famílias. Que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, que o amor, a paz e a alegria do Espírito Santo estejam presentes. Que os lares sejam cheios de harmonia, de aconchego, de segurança para todos os membros da família, de crescimento, de fortalecimento da fé. Que Jesus reine em cada lar. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas congregações locais. Ó Pai, aviva a sua obra no meio dos anos, meu Pai. Abençoa grandemente a obra missionária. Levanta obreiros, levanta recursos, levanta intercessores, levanta testemunhas, mobiliza o seu povo, meu Pai. Faz arder a sua palavra em nossos corações e transbordar pelos nossos lábios na vida daqueles que nos cercam. Ó Deus maravilhoso, aviva a sua obra, protege os missionários, especialmente aqueles que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde há perseguição, oposição. Faça prosperar o trabalho dos seus servos para que aquele que sai chorando, levando consigo a semente para semear, volte com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus moros. Tudo isso nós pedimos, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai. E o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo e o livre acesso à sua presença. Muito obrigado pela sua palavra, que alimenta o nosso espírito, e pelo seu espírito que nos conduz, que nos fortalece, que nos anima, que nos ensina. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejamos que você tenha um ótimo dia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.